Olá, pessoal! Boa noite! Eu sou Janaína Silva, historiadora e fundadora do podcast Fala Clio. E antes de começarmos este episódio, falarei de algumas questões importantes. Este podcast foi pensado como um espaço de diálogo e escuta entre historiadoras e historiadores. No Fala Clio, conversaremos sobre histórias, pesquisas científicas, trajetórias acadêmicas, perspectivas teóricas, metodológicas, conceituais e cotidianos da profissão, de maneira humana e leve. E para que esta iniciativa prospere, o Fala Clio precisa de você. Curta, comente e compartilhe. Agora, aproveite este episódio. A convidada de hoje é Ana Cláudia Costa Pereira. Ela é mestra e doutoranda em História pela Universidade Federal de Goiás. É faixa roxa de jiu-jitsu, apaixonada por livros infantis e infanto-juvenis, além de ser apreciadora de rap nacional e entusiasta em idiomas, especialmente o francês. Muito obrigada por ter aceito o convite, Ana Cláudia. Será um prazer conversar com você essa noite. Como a história entrou em sua vida? Olá, Jana. Olá, pessoal. Muito obrigada pelo convite, Jana. É um prazer estar aqui, é um prazer falar de história, né? Quem me conhece sabe o quanto eu sou apaixonada pela história. E como ela entra na minha vida, começa ali no ensino médio ainda, e eu destaco um momento importante, quando eu estava no ensino médio, que foi em uma aula, inclusive, de história, em que um professor, né, ele formado também na área do direito, assim como em história, falou da contribuição da história para essa outra formação dele, como ele se tornou um profissional ainda mais qualificado. Na época eu queria muito fazer o curso de direito, mas fiquei muito impressionada com a fala desse professor sobre o curso de história e decidi que eu queria, assim como ele, fazer os dois cursos. No entanto, eu queria fazer o curso de direito primeiro e por esse motivo, né, no ano em que eu entrei para a universidade, eu coloquei como primeira opção o curso de direito e segunda opção o curso de história. Acabei passando para o curso de história e aí vem um outro momento marcante, né, que eu lembro que eu disse a mim mesmo que eu não continuaria o curso caso, né, eu não me identificasse. E logo nas primeiras semanas eu tive uma aula com um professor, com um professor de teoria e também teve uma aula de história do Brasil em que mudou, sim, mudou completamente os meus planos. Eu decidi naquele momento que eu queria terminar o curso e quem sabe, na época, né, fazer, cursar a pós-graduação também. E questões no início que me impressionavam e me despertavam mais interesse ainda na história, principalmente ali nas aulas de teoria, que quando eram colocadas questões como o que é história, quem faz história, como que se faz história, foram reflexões que me engajaram mais a permanecer, sabe? E eu lembro que teve um momento que eu falei assim, poxa, eu quero seguir aqui até onde não der mais. Se tiver pós-doutorado eu vou fazer, porque é isso que eu quero. E foi assim, e estamos aí até hoje, né? No doutorado aí, tentando terminar ele, né? Quais são as temáticas de seu interesse? Em relação às temáticas do meu interesse, eu destaco sobretudo o campo que eu atuo, que é a história das ciências, mais especificamente a história da medicina e, né, afunilando mais um pouco aí dentro do que é o meu objeto de pesquisa atualmente, a história da medicina legal. Assim também como a história da saúde, das doenças no Brasil, uma perspectiva também mais teórica ali, pensando a história dos conceitos, algo também muito importante para mim, uma temática muito importante, que é a epistemologia histórica. Então, pensando no meu nicho, é isso, né? Fora dele, que aí
né, não tenho tempo para me dedicar porque eu preciso terminar um doutorado, tem um tema que me chamou bastante atenção, que eu tive um contato maior no semestre passado com uma disciplina da pós-graduação, que é sobre o mundo, os mundos, né, do texto e os mundos do leitor, né? Muito numa perspectiva ali do Georges Chartier sobre a questão, né, da leitura, da história do livro. Então, basicamente fora, né, do que eu trabalho, isso vem me interessado muito e se eu tiver uma oportunidade, quero trabalhar algo dentro disso. Bom, acho que é isso então. Quais são seus trabalhos mais recentes? Sobre os meus trabalhos mais recentes, na verdade é o meu trabalho mais recente, que é a minha dissertação de mestrado, que eu venho, inclusive, elaborado artigos pra, para a publicação dos resultados que eu apresento na minha dissertação, que eu acabo por analisar a atuação em produção científica do médico maranhense chamado Raimundo Nina Rodrigues, sob a perspectiva da história das ciências, enfatizando, isso foi a minha hipótese, né, a proposta desse médico de constituição do negro, do sujeito negro, como um objeto científico. O que, então, eu pretendi fazer foi adotar uma abordagem que possibilitou, né, compreender como o problema, entre aspas, social do negro no século XIX, que no Brasil, no final do século XIX, foi tratado pelo Nina Rodrigues enquanto objeto científico, a partir, né, de teorias muito relevantes, né, consideradas muito relevantes no período, uma teoria da degeneração, uma teoria biológica e as teorias antropológicas evolucionistas. Permitindo, então, dessa forma, que é o que eu defendo na minha dissertação, evidenciar, né, as condições, né, que no passado trataram como verdadeiros certos, né, objetos, métodos e conclusões desse médico, né? Hoje, reconhecidas, né, como epistemologicamente frágeis ou, né, apenas simplesmente falsos mesmo e perigosos. Então, se vocês quiserem ler minha dissertação, o título da minha dissertação é Negros e Mestiços no Pensamento Médico de Nina Rodrigues. Fiquem à vontade. Quais perspectivas teóricas, metodológicas e conceituais você tem mobilizado em seus trabalhos? Em relação às perspectivas teóricas, metodológicas, os conceitos que eu tenho mobilizado, eu busco investigar também a atuação e a produção intelectual de dois autores, médicos também, que contribuíram para a constituição da medicina legal no Brasil. Isso é minha pesquisa atual, que é o Afrânio Peixoto e o Leonide Ribeiro. Eu, então, escolhi esses dois médicos por se alinharem ao objetivo da minha pesquisa, que é o de analisar a constituição dos objetos científicos dessa especialidade médica, dando destaque para o que a gente chama de saber criminológico, né, que atribuiu a um determinado período uma tarefa civilizacional, né, desde a sua recepção no século XIX, tanto por juristas quanto por médicos, até ali meados do século XX. Então, a partir disso, eu me respaldo no filósofo Georges Canguilhem, né, na sua interpretação sobre o caráter histórico-cultural do objeto da história da ciência. Como o objeto do historiador da ciência ele não é um dado natural, mas ele é encontrado, seja nas ciências, né, quanto na história, né, na história social. Então, ele é um objeto, né, construído pelo historiador da ciência. É isso que eu faço, né, ao escolher, né, esses dois médicos e estudar, né, quais foram como foi esse processo de construção dos objetos científicos da medicina legal. O que também é fundamental para mim
que eu trago do Canguilhem são as suas reflexões sobre a determinação social, né, das categorias médicas de saúde, de doença, estudadas no seu livro Normal e Patológico, né, que é uma referência para quem estuda, quem está dentro do campo, né, da história da medicina. E eu destaco principalmente o seu exame histórico epistemológico desses conceitos, que que acabam sendo muito importantes, né, para me refletir sobre os problemas que eu acabo me deparando com as fontes, né? E em relação também à própria atuação desses médicos que eu me dedico. Eu também trago uma análise tratada por Foucault, sobretudo ali em Os Anormais, no curso no Collège de France, que trata, né, de uma relação entre a medicina e o poder judiciário. Ele também me proporciona conceitos importantes que eu vou trabalhar ao longo da pesquisa, que é o conceito de normal e anormal, né? Também muito da contribuição. Essa reflexão do Foucault vem muito da contribuição do próprio Canguilhem. E eu acho que, por fim, a, a, um conceito também muito importante para mim é da historiadora Lorraine Daston, sobre o conceito, né, o seu conceito de economia moral das ciências, que ela aborda no livro dela Historicidade e Objetividade, que ela propõe uma epistemologia histórica que considera tanto as condições cognitivas quanto as condições sociais, né, que possibilitam que determinado tipo de racionalidade e também permite a constituição de certos objetos científicos em determinados momentos da história, né? Bem, eu acho que é basicamente isso, né? Agora um bate-bola, jogo rápido e respostas curtas. Um momento especial e inesquecível. Um momento inesquecível. Bom, pergunta difícil, porque eu considero que eu tive muitos momentos inesquecíveis na história, mas eu vou mencionar um que foi quando eu fui fazer o processo seletivo para o mestrado, que eu praticamente virei à noite e no dia do processo seletivo eu peguei um Uber, fui para a faculdade, lendo inclusive todos os meus fechamentos, e eu cheguei na faculdade, eu não conseguia pensar em nada que eu estudei, então assim, eu comecei a ficar completamente desesperada e chorando horrores. Eu fiz a prova com a cara inchada, porque antes de iniciar a prova, eu tentava pensar em algum conceito de história e nada vinha na cabeça e eu só conseguia pensar: meu Deus, eu não sei nada. Mas era só um susto mesmo, porque na verdade depois deu tudo certo e eu fiquei muito assustada porque eu já tive um choque uma vez que eu esqueci exatamente tudo que eu tinha feito, né? Por causa do medo, e aí eu falei, não é possível. Uma decepção? Eu não sei muito bem falar sobre uma decepção, assim, acho que é difícil pensar também sobre. Mas se eu pudesse falar que houve uma decepção, né, relacionado à história, eu diria que foi o meu primeiro interesse de pesquisa, o meu primeiro campo de interesse de pesquisa, que foi teoria e metodologia da história, que eu tinha muita vontade de ser orientada por um professor específico lá da faculdade. E no primeiro ano ele conversou comigo, disse que tinha gostado muito da minha escrita e, enfim, falou coisas animadoras sobre como seria talvez um futuro pesquisando na área. E aí eu conversei com ele sobre ele me orientar, mas ele não orientava, pelo menos não estava orientando naquela época. E isso me deixou um pouco triste, fui embora triste para casa. Acabou que, né,
Eu não segui o caminho da teoria e metodologia da história, mas é uma paixão aí que eu tenho. Um sonho. Bem, um sonho. Ah, só pergunta difícil aqui, né, Janaína? Ai, ai. É, Pensando profissionalmente, acho que isso é um sonho de muitas pessoas, que é ser uma referência da tua área, né? Ser lida, ser respeitada. Acho que isso é um sonho. Ter o poder, ter a sabedoria de transmitir, de se comunicar. Acho que também de transmitir o teu conhecimento, sabe? O meu conhecimento para quem me ouve, para quem eu estou ensinando. Ser uma referência nisso também. Acho que seria muito gratificante. Ai, mas eu tenho os meus sonhos também relacionados aos meus livros, né? Eu tenho muita vontade de ter uma biblioteca enorme e que nela tenha uma seção especial de livros, curiosidade agora, né? Livros ilustrados para adultos, infantis, infanto-juvenis, para que eu possa chamar uma galerinha para que venha ler, sabe? Acho que incentivar a leitura eu acho que é isso, né? Um professor ou professora marcante. Um professor marcante. Bom, queria muito falar do meu professor de teoria e metodologia, mas eu lembrei da minha professora de América, minha primeira orientadora, que foi a professora Libertar Borges Bittencourt, que para mim não é um, um exemplo de profissional, né? Sempre admiro muito a professora. Eu lembro que nos corredores da faculdade, nós alunos, né, eu e os meus colegas ficavam falando dos professores e falavam o quanto a professora Libertar era uma professora elegante, inteligente, didática, então e, e muito profissional, né? Todo o contato que eu tive com a professora Libertar foi muito enriquecedor, né? Ela fez parte desse processo de crescimento enquanto pesquisadora. Então, por isso que eu acho que é ela. Ela é uma professora marcante na minha vida acadêmica. E a sua relação com a história em uma palavra. Então, assim, definir a minha relação com a história em uma palavra, acho que amadurecimento. Acho que essa é a palavra que resume a minha relação com a história. Eu sempre fui muito consciente do meu processo de amadurecimento, né? Eu sempre pensei muito sobre isso. E é muito engraçado como você olha, quando você entra para o mestrado no início e no fim, e você olha para trás e vê tudo que você fez desde ali a iniciação científica, como a sua escrita mudou, como que o seu modo de olhar para o seu objeto mudou. E, por incrível que pareça, isso quando você entra no doutorado, você termina ali um mestrado, entra no doutorado, também é um boom, sabe? Tipo, é um outro olhar. Assim, não, você não continua o mesmo. E às vezes eu paro para pensar desde o início, desde o meu primeiro dia de aula na história, os meus 4 anos de curso, como que, como que eu mudei, né? Então acho que essa é a palavra que define essa minha relação com a história. Muito obrigada por esse papo, Ana Cláudia, e te desejamos todo sucesso na sua jornada. Esse foi o primeiro episódio do Fala Clio. Esperamos que você tenha aproveitado esse papo e não se esqueçam daqueles 3 Cs: curtir, comentar e compartilhar. Até domingo que vem!